Imagina a seguinte cena. Um padre jesuíta, doutor por uma universidade pontifícia, um intelectual de peso e um guia espiritual que a juventude católica do México simplesmente adorava. Ele tá no auge. Certo. Agora, avança algumas décadas. Esse mesmo homem morre excomungado, pobre e quase totalmente esquecido. Nossa. A gente vai mergulhar hoje na biografia Excomungado, que tenta resgatar a história do padre Dr. Joaquim Sáenz e Arriaga. Nossa missão é entender que jornada foi essa. Como alguém tão de dentro do sistema se torna, de repente, seu maior inimigo. E a pergunta que essa biografia joga na nossa cara é exatamente essa. Ele foi um radical que, sei lá, não soube lidar com a mudança dos tempos? Ou foi uma espécie de sentinela que viu uma crise gigantesca se formando de dentro pra fora e resolveu gritar? A fonte que a gente tem em mãos não tem dúvida, sabe? Pro autor, ele foi um profeta solitário, um soldado santo. É uma história em tanto. Vamos começar do começo, então. A história dele nasce em Morelia, no México, bem no início do século XX, numa família daquelas super religiosas. A vocação dele, pelo visto, não demorou nada pra aparecer. A biografia conta um detalhe ótimo. Com 10 anos, ele montou um altarzinho em casa e a brincadeira dele era celebrar missa pros irmãos. Que figura. E ele não só fazia o papel de padre, como também pregava sermões sobre o inferno. Intenso desde pequeno, hein? Totalmente. E essa intensidade foi toda canalizada por uma formação de elite na Companhia de Jesus. Ele não brincou em serviço, não. Estudou na Espanha, na Nicarágua, nos Estados Unidos. A melhor formação possível, né? A melhor formação intelectual e espiritual que a igreja podia oferecer. E aí tem um ponto crucial. O ano em que ele é ordenado padre, 1930. Isso acontece em Guadalajara, no México, que ainda estava literalmente sangrando por causa da Guerra Cristera. Certo, só pra situar todo mundo, a Guerra Cristera foi aquele conflito violentíssimo entre o governo mexicano, que era radicalmente anticlerical, e milícias católicas. Isso. Então ele não se torna padre em tempos de paz. Ele já entra em campo no meio de uma batalha ideológica. Exatamente, o sacerdócio dele já nasce sobre o signo do combate. Não era sobre administrar uma paróquia tranquila, entende? Era sobre defender a fé contra um inimigo declarado. E isso molda o homem que ele vai se tornar. Ele não era um teólogo de gabinete, ele era um soldado. E se joga nesse combate com tudo. Com tudo. E, pelo visto, ele era bom nisso. A biografia o descreve se tornando uma figura super influente com os jovens, liderando movimentos como a União Nacional de Estudantes Católicos, a UNEC. Mas o que o tornava tão popular? Era só carisma ou tinha algo a mais na mensagem dele? É uma ótima pergunta. Pelo que a fonte indica, era uma combinação. Tinha o carisma, a retórica poderosa, mas principalmente ele oferecia certezas no mundo de incertezas. Ah, claro. Naquela época, o governo mexicano estava empurrando com força a tal educação socialista nas escolas. Muitos jovens católicos se sentiam acuados, confusos. Sim. E aí aparece esse padre, inteligente, articulado, que dizia: não, a nossa fé tem as respostas, a verdade tá aqui, e nós vamos defendê-la. Ele dava um senso de propósito, sabe? De missão a esses jovens. Ele era a muralha contra o caos. Faz todo sentido. Ele era a personificação da segurança doutrinária, um pilar da ortodoxia, como a biografia descreve, um guia seguro no meio da tempestade. Exato. O que torna o que acontece a seguir algo, completamente inacreditável. É aqui que a coisa toda vira de cabeça para baixo. E vira de um jeito brutal. Em 1948, ele sofre um acidente de carro. Fica imobilizado, com dores fortes e naturalmente irritado com a situação. A reação dos seus superiores jesuítas é, no mínimo, chocante. O que eles fizeram? Eles decidem interná-lo num sanatório para doentes mentais. Peraí, vamos com calma. A resposta da ordem para um padre que sofre um acidente e fica de mau humor é trancá-lo num hospício. Isso soa desproporcional a um nível absurdo. A biografia dá alguma pista do que realmente estava acontecendo nos bastidores? Ele já era visto como um problema. A biografia é categórica nisso. O diagnóstico oficial foi paranoia, mas o livro argumenta que isso foi só um pretexto. A descrição do evento é de um sequestro. Sequestro? Sim. Ele foi sedado e levado contra a própria vontade. Para o autor, essa foi a primeira grande tentativa de silenciá-lo. Talvez sua retórica intransigente, sua influência já estivesse incomodando gente poderosa dentro da própria ordem. Ele não era um homem de meias palavras, e isso cria inimigos, né? Mas, olhando pelo outro lado, por mais drástico que pareça, os superiores não poderiam argumentar que estavam só tentando cuidar de um irmão que, na visão deles, estava sofrendo um colapso, ou a biografia descarta essa possibilidade completamente? A biografia descarta. E o principal argumento é o que acontece depois. Ele só consegue sair de lá porque a família intervém. Um sobrinho dele, que era neurologista, e o próprio arcebispo do México foram lá e atestaram a sanidade dele. Ah, então. Ou seja, a avaliação dos superiores foi desmentida por autoridades externas e médicas. Isso reforça a tese de que a internação não foi um ato de cuidado, mas de controle. Imagina o trauma. Ser tratado como louco pela sua própria família religiosa. E a história não para aí, né? Tem o segundo incidente. Sim. Em 1952, um novo acidente e um novo conflito com os superiores. Eles acusam de negligência, de tentarem difamá-lo de novo. A essa altura, a relação já estava destruída. Sim, claro. Sentindo-se caçado dentro da própria casa, ele toma a decisão mais drástica da sua vida até então. Pede para sair da Companhia de Jesus. E qual foi a resposta de Roma? Imagino que um pedido desses, vindo de um padre tão proeminente e com acusações tão graves, geraria uma investigação séria. Você imaginaria, mas não foi o que aconteceu. A resposta da cúria jesuíta em Roma é de uma frieza burocrática assustadora. Eles enviam uma carta que basicamente ignora todas as denúncias e sugere que ele sepulte tudo no coração de Jesus. Só isso? Só isso. Fim de papo. Sem investigação, sem apoio. Pra ele foi a gota d'água. Então a desconfiança dele na hierarquia não começou com a teologia, mas com uma traição profundamente pessoal. Isso muda tudo. Exatamente. É como se ele tivesse perdido a fé na instituição antes de começar a questionar a nova doutrina que ela estava adotando. Esse é o ponto de virada psicológico.
O drama pessoal dele se torna a lente através da qual ele vai enxergar tudo o que acontece depois. Ele não vê mais seus superiores como irmãos equivocados, mas como parte de uma estrutura corrompida. Entendi. E quando o Concílio Vaticano II começa, alguns anos depois, ele já está convencido de que a igreja está doente por dentro. E é aí que ele mira seus canhões pro concílio. Para muita gente, o Vaticano II foi um momento de modernização, de abrir as janelas da igreja pro mundo. Mas para ele, foi o contrário. Totalmente o contrário. Foi deixar o inimigo entrar pela porta da frente. Foi exatamente essa a visão dele. Ele viu o concílio como a porta de entrada para o que ele chamava de neomodernismo e neoprotestantismo. Ok, vamos ter que desempacotar esses termos. Só para esclarecer para quem não é familiar com a teologia católica, o que exatamente era o modernismo que tanto o assustava? Que ameaça era essa na cabeça de um padre como ele? Ótima pergunta. O modernismo foi um movimento teológico, no final do século XIX, início do XX, que tentava reconciliar a fé católica com o pensamento moderno. Ciência, filosofia, crítica histórica da Bíblia. Certo. Para a ala mais conservadora da igreja, incluindo o Papa Pio X, que o condenou formalmente, o modernismo era a síntese de todas as heresias. Uau. Era visto como uma tentativa de esvaziar a fé de seu conteúdo sobrenatural, transformando os dogmas em meros símbolos e a igreja numa instituição humana e não divina. Para Sáenz e Arriaga, o Vaticano II não era uma renovação, era o modernismo 2.0, um neomodernismo voltando com força total. Entendi. A ameaça era a dissolução da própria fé como ele a conhecia. E ele detalha essas críticas em livros, certo? Um deles, La Nueva Iglesia Montiniana, ficou famoso. Qual era o alvo principal? O primeiro alvo, e talvez o mais doloroso para os católicos da época, foi a missa. A reforma litúrgica que veio depois do concílio criou o que hoje a gente conhece como a missa nova. Certo. Para Sáenz e Arriaga, isso foi uma catástrofe. Ele viu o novo rito como uma protestantização, uma imitação da ceia protestante. Ele argumentava que a nova missa enfatizava a ideia de assembleia e memorial da ceia, enquanto o Concílio de Trento, no século XVI, tinha definido dogmaticamente que a missa é, acima de tudo, um sacrifício real. O que é fascinante aqui é como, para ele, mudar os gestos e as palavras era mudar a própria fé. Não era uma questão de estética, de latim versus língua local. Não. Era uma mudança de essência. Exato. O Concílio de Trento foi a grande resposta da Igreja à reforma protestante de Lutero. Foi lá que a doutrina católica foi blindada. Na visão de Sáenz e Arriaga, o Vaticano II estava pegando 400 anos de história e jogando pela janela para agradar os protestantes. Uma traição. Para ele, era uma traição ao nível mais fundamental. E as críticas não paravam na liturgia, ele também apontava o dedo para o que estava acontecendo no próprio México, né? Sim, ele usava a diocese de Cuernavaca como um laboratório do caos pós-conciliar. Ele denunciava abertamente o bispo local Sérgio Mendes Arceu, que era famoso por suas posições de esquerda, e também figuras como o pensador Ivan Illich e o ex-abade Gregório Lemercier, cujo mosteiro, segundo a biografia, virou um centro de experimentos com psicanálise que levaram a escândalos morais. Nossa. Para ele, Cuernavaca era prova viva de que a nova teologia levava à anarquia moral e doutrinária. E isso se conecta com a crítica maior dele à teologia da libertação, que estava explodindo na América Latina naquela época. Exatamente. Em 1968, teve a famosa Conferência do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, em Medellín, na Colômbia. Sim, um marco. Um marco. Essa conferência é vista como o ponto zero da aplicação do Vaticano II na América Latina e deu um impulso gigantesco à teologia da libertação. Para Sáenz e Arriaga foi um desastre completo. Por quê? Ele via Medellín como a oficialização da infiltração marxista na igreja. A linguagem da opção pelos pobres, da justiça social, era para ele apenas uma fachada para promover a luta de classes e a revolução comunista, subvertendo a missão espiritual da igreja. Ele estava vendo um inimigo ideológico que combateu na juventude, o socialismo, agora sendo abraçado pela própria igreja. A cabeça dele deve ter explodido. Totalmente. Mas se você acha que as críticas paravam por aí, a gente chega agora na acusação mais grave, mais pesada e, sinceramente, mais bizarra de todas. Estou preparado. Em seus livros, ele faz uma afirmação estarrecedora. Ele alega que o Papa Paulo VI, o sucessor de João XXIII, que concluiu o concílio, usava em cerimônias públicas um amuleto que ele identificou como o efode. Efode? O peitoral do sumo sacerdote judeu descrito no Antigo Testamento. Ok. E qual o problema disso na visão dele? Para Sáenz e Arriaga, a interpretação era direta e apocalíptica. Ele chamava o peitoral de a insígnia de Caifás. Caifás. Ok. Exato. Caifás, o sumo sacerdote que, segundo os evangelhos, foi o principal responsável pela condenação de Jesus. Então, na cabeça dele, o Papa estava usando publicamente o símbolo do homem que condenou Cristo. Uau. Isso é uma acusação de outro nível. Ele não tá mais no campo da crítica teológica ou disciplinar aqui. De jeito nenhum. Ele tá entrando num território que soa quase como teoria da conspiração. Como os seguidores dele reagiram a algo tão extremo? Para as que já estavam convencidos da crise, essa era a prova final. A pistola fumegante. Mostrava que o problema não era só um erro teológico, mas uma apostasia no topo da hierarquia. Para os seus detratores, claro, era a confirmação de que o diagnóstico de paranoia feito anos antes pelos jesuítas talvez não estivesse tão errado assim. Essa acusação o isolou completamente, imagino. Completamente. E o colocou num caminho sem volta. Com publicações tão incendiárias, o confronto final era só uma questão de tempo. Inevitável. Ele entrou em rota de colisão direta com a hierarquia da igreja no México, principalmente com o cardeal Miguel Darío Miranda, o arcebispo da cidade do México. A biografia, aliás, aponta uma ironia cruel. Qual? Segundo o livro, esse mesmo cardeal, anos antes, tinha dado imprimatura, aprovação oficial da igreja, para um livro de outro jesuíta com conhecidas inclinações marxistas. Peraí. Então, na visão dos defensores do Sáenz e Arriaga, o padre marxista era aprovado e o padre tradicionalista era perseguido. A prova da inversão total de valores. Exatamente. E o clímax dessa história toda chega em 1972. Com base nas suas publicações, especialmente a acusação contra Paulo VI, Joaquim Sáenz e Arriaga é formalmente excomungado por injúrias ao Papa. Fim da linha.
Aquele jovem padre idealista, o herói da juventude católica, o doutor jesuíta, agora estava oficialmente fora da igreja que ele dedicou a vida a defender. Ele morreu alguns anos depois, em 1976, pobre, marginalizado, mas segundo a biografia, sem nunca ter recuado 1 centímetro de suas convicções. E o legado dele é tão polêmico quanto a vida. A biografia que a gente está analisando, escrita décadas depois, o chama de o primeiro catolibã. É um termo forte que junta católico com talibã para descrever esse radicalismo pela fé. Pesado. O autor o vê como um soldado santo, um pioneiro cuja obra está sendo redescoberta hoje por grupos católicos tradicionalistas que se sentem órfãos na igreja atual. Então vamos amarrar as pontas. A gente viu a jornada completa, do jesuíta exemplar ao pária excomungado. E voltamos àquela pergunta do início. Ele era um defensor intransigente da fé que se recusou a se dobrar? Ou um homem que não conseguiu se adaptar aos novos tempos? A biografia, pelo visto, já escolheu o lado dela. Sem dúvida. A fonte o apresenta como uma sentinela, um profeta. A narrativa não é a de um homem que não conseguiu se adaptar, mas sim a de um homem que se recusou a se adaptar ao que ele via como um erro colossal, uma traição à fé de sempre. Ele não via a mudança como evolução, mas como corrupção. Tem uma citação na biografia, atribuída a um bispo da mesma linha de pensamento, que parece resumir perfeitamente essa mentalidade. Nós não mudamos de religião, nós somos os que sobraram. É isso. É uma declaração de que eles não são os dissidentes. A igreja é que se tornou dissidente de si mesma. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além do caso do Padre Sáenz e Arriaga. A biografia o chama de soldado santo. E a história dele nos força a pensar numa questão universal. Em qualquer instituição, seja ela religiosa, política, até mesmo uma empresa ou uma família, onde a gente traça a linha entre a lealdade à instituição e a fidelidade aos princípios que fundaram essa instituição. É uma pergunta difícil. Muito. E a vida dele levanta outra. Chega um momento em que defender a verdade como você a enxerga justifica romper com a própria estrutura que você jurou servir. A vida desse padre mexicano nos deixa com essa pergunta, que é tão complexa quanto a fé que ele defendeu até o último suspiro.